Vamos fazer uma recapitulação. Primeira semana, capítulo 1, Jerusalém antes de Neemias. Neemias está 1.500 quilômetros longe da sua cidade natal. Ele recebe notícias e ele chora, ele ora. Capítulo 2, Neemias pede ao rei autorização para visitar Jerusalém. Ele chega lá, a cidade está destruída, os muros estão derrubados. Na terceira semana, terceira pregação, terceiro capítulo, temos uma lista de vários nomes, chega até a ser cansativo, mas vemos ali um trabalho em equipe. Um trabalhou numa parte, outro trabalhou na outra, um do lado do outro, um dando o ombro ao outro, e assim foram construindo aqueles muros. Capítulo 4, vemos lá o Sambalate, o Tobias, inimigos do povo de Deus, que tentam paralisar a obra. Capítulo 5, eles não agora enfrentam problemas externos, eles estão enfrentando problemas internos, dentro dos muros, a exploração financeira, a juros, um querendo lucrar com o outro. Neemias corrige os problemas internos. Pulamos no capítulo 8, onde Esdras lê a Bíblia, e a Bíblia na época era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Leem a Bíblia e algumas coisas são organizadas de acordo com a Bíblia. Hoje eu encerro capítulo 13, registros finais do trabalho de Neemias. Então vamos fazer da mesma forma que fazemos nos domingos. Eu vou explicar o texto, vou expor o texto, capítulo 13, e no final a gente vai fazer uma aplicação para nossos dias e encerramos ali o nosso culto. A ausência de Neemias, versículo 6, capítulo 13. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Pessoal, vamos lembrar da história. Neemias vai a Jerusalém, ele fica lá 12 anos, ele vai voltar para a Babilônia, está na tela ali, ó. Ele volta para a Babilônia porque ele era copeiro do rei, talvez o rei estava com saudades dele, e até dos seus serviços, da sua dedicação, da sua lealdade. Depois de certo tempo não fala, ele volta para Jerusalém de novo. Então podemos aqui entender que ele foi a Jerusalém 2 vezes. Uma primeira vez, 12 anos, voltou e foi de novo. Só que quando ele ficou ausente, coisas aconteceram. E vamos ver hoje o que aconteceu na sua ausência, e não foram coisas boas. Quando Neemias voltou, ele teve muito trabalho. Versículo 1, uma purificação religiosa. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Neemias ficou ausente aquele tempo. Eles leram a Bíblia aqui, eles leram o livro de Moisés, e eles encontraram no livro de Moisés, descobriram que os amonitas e os moabitas não deveriam se misturar com os judeus, certo? Vamos entender aqui uma coisa. Casamento entre 2 povos,
não é uma questão aqui de preconceito, mas uma questão religiosa, porque o povo misturava, e se misturava a fé. Quando eles leram a Bíblia, eles viram que esse povo, amonitas e moabitas, no passado lá, tinham amaldiçoado os judeus. Vem ali que fala assim, Balaão, né? Vocês lembram dessa história? Balaão e sua jumenta? Eu confesso que teve algum tempo que eu não conhecia essa história. Talvez tenha alguém aqui que nunca tinha ouvido essa história. Está em Números capítulo 22, se eu não me engano. Está no Pentateuco. Eles leem lá na Bíblia que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aquele povo estava misturado, judeus, amonitas, moabitas. Você vê que a Bíblia, né, estava esquecida, a Bíblia tinha sido perdida. Essa história é engraçada. O Balaão está indo lá para amaldiçoar com a sua jumentinha. A jumenta vê um anjo, ela para. O Balaão lasca a vara nela. Ela vai para outro caminho. Chega mais à frente, a jumenta para de novo. Balaão lasca a vara nela. Na terceira vez, Balaão bate nela de novo, que ela para. A jumenta fala, gente. A jumenta fala: o que eu fiz? Você não está vendo que tem um anjo aqui, Balaão? E ficou a frase famosa, né? Deus usa até uma jumenta para falar com a gente. Às vezes a gente é tão teimoso, a gente é tão assim, Deus está dando sinal, Deus está dando orientação, a gente é teimoso, aí a jumenta tem que falar. E ficou famosa a história, né? O dia que uma jumenta falou com o Balaão. Por quê? Porque o povo de Deus estava lá no deserto, saindo do Egito, vindo para o deserto, a terra prometida, e Balaão ia amaldiçoar aquele povo. E a jumenta não ia seguir até lá, porque o anjo estava protegendo o caminho. Então, você vê que eles, lendo a Bíblia, eles descobriram, né, que não era para casar com os moabitas e os amonitas, porque era um povo que tinha amaldiçoado através de Balaão, que era um sacerdote na época, era um religioso. O que mais que nós vemos aqui no capítulo 13? Tobias expulso do templo. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos de cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Vocês lembram aqui que eu falei de dois nomes, Sambalate e Tobias? Até eu brinquei. Você quer dar nome para filho? Por favor, não dê Sambalate. Ah, pastor, mas eu gostei muito desse nome. Não dê, porque é um nome do inimigo. Tantos nomes na Bíblia, você vai dar de Sambalate, gente? Coitado do seu menino, né? Não pelo nome, pela história. Porque Sambalate e Tobias eram inimigos. E o que você vê lá na tela? Tobias, na ausência de Neemias, Tobias estava lá dentro do templo. Tinha uma sala que foi cedida para ele. Eliasibe era o sacerdote. Talvez diz ali que ele era parente, talvez casou, né? Aquela questão que eu falei, casar com o inimigo, tal. Talvez ele casou com o parente de Eliasibe. Ele deu uma sala para Tobias. Totalmente errado isso que aconteceu. Verso 8. Neemias fala assim: isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso.
O que aconteceu com Neemias? Ele ficou tão irritado que atirou do templo os móveis de Neemias. Eu fico imaginando a cena, né? Neemias estava viajando, Neemias volta, quando vê lá Tobias dentro da igreja, ele pega, ele não retira, ele atira. Eu fico imaginando voando calça, botina, meia, toalha de Tobias. Talvez as pessoas falaram assim: o homem endoidou, Neemias está nervoso. Mas tem hora que a gente tem que ser assim, né? Tem hora que tem que dar uma de doido. Neemias deu uma de doido. Mas quando uma pessoa está com a razão, Deus é seu advogado. Neemias estava certo. Depois, no final da pregação, eu vou falar sobre a ira justa e a ira injusta. Levitas esquecidos. Vamos ver o que mais aconteceu aqui na ausência de Neemias. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. O que aconteceu aqui? Enquanto Neemias estava ausente, pararam as contribuições na igreja, pararam os dízimos, pararam as ofertas, a casa de Deus ficou abandonada. Os levitas, eles trabalhavam na igreja, eles eram os que faziam culto, e aí, como não tinha recurso, o que eles fizeram? Tinham fugido, cada um para o seu campo. Agricultura, gente, na época. Então um foi lá com o pai dele plantar arroz, outro foi lá plantar feijão, outro foi lá, foram trabalhar na vinha, porque na igreja não tinha mais salário, não tinha comida. Neemias corrige, reuniu os levitas e os restitui aos seus postos. Ele traz de novo os levitas e ele fala com as pessoas que as pessoas têm que contribuir. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Então o templo estava sendo esquecido, Neemias corrigiu, as pessoas começaram a contribuir de novo, porque naquela época, gente, não era dinheiro, ninguém tinha Pix, os dízimos era através da colheita, e assim eles voltam a contribuir com a igreja, os levitas voltam para o culto e a igreja volta a ficar aberta. Neemias fez isso também. O que mais? Sobre o sábado. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas, figos, todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes, todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Vamos falar sobre o sábado aqui? Um dos 10 mandamentos era sobre o sábado. Sábado era um dia para os judeus que eles tinham que dedicar para Deus. Eles não podiam trabalhar, não podiam ter comércio, não podia vender, comprar. O que está acontecendo aqui? Veja na tela. Traziam vinhos, traziam uvas, traziam cargas, vendiam, compravam. Protestei contra eles. Neemias tem que corrigir essa questão. Olha o verso 19. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Talvez você já conheceu uma pessoa que guarda o sábado.
como que funciona? O sábado começa da sexta-feira, 18 horas, e vai até sábado, 18 horas. O que Neemias faz? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ou seja, na sexta, quando o dia começava a findar, sexta, 18 horas, Neemias fez o quê? Fechou o portão. Ninguém mais vai entrar e vai sair, ninguém vai vender e vai comprar. Agora é o sábado, é um dia de Deus, do Senhor, de descanso. Então, os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Pessoal, o judeu é um povinho que gosta do dinheiro, né? No comércio, do negócio. Então, teve alguns ainda que pernoitaram, vendedores ali, 1 ou 2 vezes ali ainda tentando entrar, mas ele repreendeu e falou: se vocês continuarem fazendo comércio, seja o judeu ou seja outros povos, eu vou usar a força, tá? Então não era para ter trabalho, não era para ter comércio, era para ter o descanso, o Shabá, o tempo com Deus e com a família. O dinheiro muitas vezes fala mais alto do que os valores espirituais. Eu vou repetir: o dinheiro às vezes fala mais alto que os valores espirituais. E Neemias corrige: vocês podem trabalhar 6 dias, um dia de descanso e é para Deus. Depois eu vou falar com vocês aqui sobre a questão do sábado também no final. Por último, o que Neemias fez? Vamos lembrar? Expulsou Tobias do templo, restabeleceu os levitas, proibiu o trabalho no sábado, e agora Neemias vai também falar sobre a questão dos casamentos. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Eu já expliquei para vocês, lá o Balaão foi contratado por esse povo aí para amaldiçoar. Então havia uma rusga, havia um problema na história. Neemias fala que eles não podem se casar com pessoas de outra fé. Por quê? Porque isso geraria um sincretismo religioso. Verso 24: seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Então, com esses casamentos mistos, judeu e moabita, a criança não sabia se ela falava o hebraico ou se ela falava a língua dos moabitas, e ficava uma confusão. Não sabia se levava um menino para o templo, ou se levava a criança para outro Deus, outra fé, outra religião. Não sabia se contava as histórias de Moisés, de Abraão, ou se contava as histórias dos moabitas, dos deuses deles, das histórias do povo deles. Ficava uma coisa misturada. Isso não era bom para a fé do povo. Eu os repreendi, eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Aqui fala, repreendi, amaldiçoei, espanquei. Neemias sendo Neemias, o bicho era bravo mesmo, ele era porreta. Pegou as coisas de Tobias, jogou para a janela, jogou para fora da casa. E aqui ele também não fica conversando não, sabe aquela história, passar a mão na cabeça? O que é passar a mão na cabeça, É um ditado popular, uma expressão popular, que fala o quê?
aceitar, encobrir, permitir. Não, Neemias não passava a mão na cabeça não, o correto era o correto. Agora também parece estranho, né? Espancar, arrancar o cabelo, isso é muito cultural, tá? No nosso país, não é legal isso, não cai bem. Mas em alguns países no Oriente, você vê, por exemplo, um monte de criança na rua lá brincando. Aí uma pessoa mais velha vê que eles estão fazendo uma coisa errada, um desconhecido, um vizinho, pega uma vara e lasca nas crianças. E as crianças saem correndo, está tudo bem. Os pais até agradecem, obrigado por corrigir. É uma questão cultural, tá? Não leve assim ao pé da letra, né? Para nós espanquei, arranquei cabelo, parece que é uma coisa assim que muito forte, mas para a cultura deles era comum, né? Era uma forma deles se relacionarem, né? Está tudo bem, cada um com sua cultura, né? Verso 26. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Para finalizar essa história, depois de Neemias puxar o cabelo da turma, ele fala de Salomão. Vocês lembram a história de Salomão? Salomão foi um homem gigante, um homem muito sábio, mas a fraqueza dele, de Salomão, foi os casamentos. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e ele ia casando, fazendo alianças com outras nações. Aí vinha lá alguém da Pérsia, vinha alguém lá não sei da onde, vinha a rainha de Sabá, ia vindo aquele povo cheio de ídolos, cheio de deuses, cheio de outras fés, aquilo ia misturando. Daqui a pouco Jerusalém, que era uma cidade monoteísta, um povo monoteísta, só um Deus, não farás para ti imagem. Daqui a pouco estava cheio de ídolos, cheio de escultura, cheio de imagem. Era o Deus das Asdod, Deus da lua, Deus do sol, Deus Quemos, e uma confusão danada. Por quê? Muitos casamentos, muitas relações. E vocês sabem, né, gente? Quem manda no casamento é a mulher. Vocês sabem disso, que é complicado. Você casou, minha amiga, aceita, que dói menos. A mulher vai escolher como é a casa, ela vai pintar, ela vai escolher os móveis, ela vai escolher tudo. E se tiver uma religião, minha amiga, vai entrar para dentro também. Então essa é a grande verdade. Então pense bem antes de casar, porque a mulherada domina mesmo. Conclusão do livro. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Aqui nós encerramos as últimas palavras do livro, onde fala do trabalho dele. Ele purificou, ele organizou, ele forneceu, ele foi um líder fantástico. Nós precisamos hoje pessoas como Neemias. Nós precisamos de políticos como Neemias. Um grande líder, um grande homem de Deus. E o último versículo, eu encerro na última frase do livro: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Neemias se despede de nós, não pedindo que os homens, que as pessoas lembrem dele, mas que só Deus pode recompensá-lo. Só Deus sabe o que ele fez. 7 vezes aparece essa oração no seu livro, 7 vezes. Vamos ler essa oração? Vamos lá? Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Essa tem que ser nossa oração, gente. Não é para as pessoas, não é para os olhos, é para Deus que a gente faz as coisas. Vamos encerrar o culto com as aplicações práticas. Primeira aplicação prática: como o capítulo 13 nos ensina algo hoje para a nossa vida com Deus. Primeira coisa, a diferença entre a ira justa e a ira injusta.
A Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis. Sinal que você pode se irar e não pecar. Há uma ira justa. Há uma ira na dose certa, com a pessoa certa, no momento certo. Fora disso, é ira injusta, é gritaria, é confusão, é contenda. Mas é certo que há momentos que alguém precisa fazer algo. Quando Tobias vai lá no templo, Neemias vai lá no templo, vê Tobias e expulsa ele de dentro e atira para fora os seus móveis, ele fez bem, e ele fez certo, e ele fez a coisa justa. Às vezes você, na sua família, vai ter que dar uma de doido. Às vezes está falando com o seu filho, fala 2 vezes, fala 3 vezes, ele não escuta. Aí você, mãe, filha, arruma sua cama, 9 da manhã no sábado, meio-dia, filho, arruma sua cama, seu sapato, está tudo lá, sua meia está jogada, sua toalha em cima da mesa, não dá bola. 3 da tarde, filho, já arrumou sua cama? Aí a mãe vai lá, pega aquela toalha, joga pela janela, pega a meia, joga pela... Aí o filho fala: a mãe está doida. A mãe endoidou. É claro, tem que endoidar mesmo. Porque senão fica só na conversinha e o menino vai só, né? Então, sai dessa internet, meu filho, está muito exagerado, não dá bola. Vai lá, corta a internet da sua casa por 1 mês, você vai ver. 1 mês sem internet em casa. Você vai ver se daqui a 1 mês, quando voltar a internet, o menino vai ficar pianinho, calminho, obediente. Às vezes tem que dar uma de doido. Às vezes tem que fazer coisas radicais, cortar o mal pela raiz. Você no seu trabalho, tem um funcionário, você é um empresário, tem um funcionário que você está vendo que está atrapalhando, está fazendo coisas ilícitas, já deu uma chance, deu 2, meu amigo, chega e manda embora. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem, tenho dó. Gente, não tem que ter dó, tem que fazer a coisa certa. Às vezes a gente precisa usar a ira justa, na dose certa, com a pessoa certa e no lugar certo. Não é pecado você fazer isso. Segunda lição que o capítulo nos ensina: as vocações na igreja. Pessoal, é tão difícil você encontrar um pastor, uma pessoa assim com vocação, uma pessoa assim que fala: nossa, eu quero ser um pastor, uma pastora, eu quero ser um missionário, uma pessoa que ela dedicou a vida dela para Deus, e daqui a pouco você tem uma vocação na igreja, uma menina que foi criada pelos seus pais, um menino que foi criado pelos seus pais com tanto carinho, e agora aquele menino quer ser um pastor, um missionário, só que aí vai ver, a igreja não tem dinheiro, não tem recurso. O que aconteceu lá com Neemias? Tinha os levitas, tinha as pessoas certas, mas não tinha recurso, não tinha dízimo. Aí os levitas começaram a ir embora, os levitas começaram a voltar para casa, porque o povo reteu o dízimo. Neemias fala: não, nada disso, voltem para a igreja, aqui é o lugar de vocês, aqui é o trabalho de vocês, vocês são úteis, o trabalho de vocês é importante, a igreja não pode fechar, a igreja tem que estar aberta. E ele coloca de novo as pessoas nos seus postos. Pessoal, nem todos são chamados para ir num país pregar, ir para um seminário, nem todos são chamados para ir, mas todos são chamados para contribuir. Eu vou repetir: nem todos são chamados para ir, mas todos são chamados para contribuir. Pode ser que você não tenha um chamado pastoral, um chamado missionário, tudo bem, vai na sua empresa, vai ser um médico, vai ser um doutor, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro, o que for,
mas lembre-se da igreja, lembre-se da contribuição, porque tem pessoas ali que estão dedicando a vida delas para a obra de Deus, e essa obra não pode parar. Os levitas têm que estar nos seus postos, e é muito triste quando uma igreja tem vocações, mas não tem recursos. É muito vergonhoso para a igreja isso. Essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação: administrar bem o tempo. Eu até poderia acrescentar aqui: administrar bem o tempo para Deus. O que Neemias fez? Lembra? O povo queria comprar, vender no sábado. O povo no sábado fazia um comércio. Neemias falou: opa, parar, fecha a porta, fecha o portão. Ninguém é para comprar, vender, não é para ter comércio. Sábado é dia do Senhor. Aí você pergunta: então, pastor, nós temos que guardar o sábado? Não. Trazendo para os nossos dias hoje, quando você estuda Gálatas, você vê que o sábado passou. Hoje nós não guardamos o sábado. Jesus nos mostrou que todo dia é dia do Senhor. Qualquer dia é dia de fazer o bem, não é só sábado. O sábado virou para os judeus um amuleto, um ídolo. Eles perderam o propósito do sábado. Então nós não temos que guardar o sábado, só que nós corremos um risco. Nós corremos um risco de quê? De viver uma vida tão corrida, viver uma vida tão atarefada, que nós não guardamos o sábado e nós não temos tempo para Deus. Então, se der tempo, eu vou na igreja domingo. Se der tempo, eu vou na célula. Se der tempo, trabalhamos de segunda a segunda. É outro extremo. Nós temos que sempre trabalhar nos extremos, né? É difícil o equilíbrio. Não precisamos, gente, guardar o sábado, mas dedique um tempo para Deus, gente. Domingo, dedique um tempo para vir à igreja. Na célula, dedica que não marque compromisso no dia da sua célula, não marque compromisso no domingo, no dia do culto. Dedique esse tempo para Deus. Será que eu vou ter que puxar o cabelo de alguém aqui, espancar, pegar a vara? Gente, administre. Você pode fazer qualquer coisa, mas não esqueça que quem te dá tudo é Deus. Ele te dá vida, Ele te dá saúde. Você pode negociar 6 dias na semana, ou até 7, mas lembre que não é só isso a vida não é só trabalho, a vida também é Deus, é vir aqui ao culto, é cultuar, é ir à célula, é ir ao discipulado, é reunir a família para fazer uma oração. Não precisa ser no sábado, pode ser na segunda, pode ser no domingo, mas dedique um tempo para Deus. Cuidado com esse ativismo. Tem pessoas que hoje no domingo, elas marcam tantos compromissos e esquecem da igreja. Meu pai sempre falava comigo: Daniel, domingo é dia de ir à igreja. Meu pai não deixava eu domingo faltar ao culto. Não que domingo seja um dia especial, mas é o dia que nós estamos aqui abertos, estamos reunidos. Então dedique esse tempo. Dedique esse tempo. Não marque outro compromisso. Ah, pastor, mas a minha família vai lá em casa. Eu falo: gente, pode ir lá em casa, mas dá 6 horas da tarde, eu vou tomar banho e vou para o culto. E quem quiser vem comigo. Não seja refém de outros compromissos. Eu acho que o capítulo 13 resgata esse valor do tempo para Deus. Em último, para encerrar, incompatibilidade espiritual. Você lembra que eu falei lá dos amonitas, as doditas lá, aquele povo, moabitas lá, eles, o que eles faziam? Eles eram um povo de outra fé. Eles tinham chamado Balaão, a jumenta de Balaão lá, para ir até lá e amaldiçoar. Era um povo de outra fé. Mas isso ainda acontece hoje. Você está namorando uma pessoa, é um namoro missionário?
Não, pastor, eu estou evangelizando meu namorado. Cuidado para não ser evangelizado para o mundo. Você já viu falar o crente 007? É o espião. O namorado fala, você é crente? Não, não tem não sou crente não. Eu vou na igreja, mas não sou crente não. Aí vai dessa forma. Aí você casa. Quem casa com um descrente, casa com suas descrenças. Aí depois vai deixar para falar da sua fé lá na frente do namoro, no noivado, no casamento. Aí, meu amigo, já tarde. A pessoa vai falar assim, pô, meu, você era evangélico e nunca me falou? Agora você quer que eu vou para a igreja com você? E aí? Pode ser tarde. Então, quando você começar a namorar alguém, já coloque a sua fé. Fala assim, ó, eu sou cristão, sabe? É uma coisa que eu não abro mão, é minha fé. Eu sou da igreja presbiteriana independente, congrego lá com o pastor Daniel, nossa célula, nossa igreja, entendeu? Já coloca de cara. A pessoa, não gosta de crente. Então, meu amigo, segue, o rumo vai, ó, vaza. Não fica negociando, porque isso pode dar problema. Pode acontecer 3 coisas, escute bem. Se você casar com um descrente, um ateu, ou uma pessoa de outra religião, pode acontecer 3 coisas. Primeiro, a pessoa pode se converter e seguir a sua fé. Essa é a melhor opção. E às vezes acontece. É pouco, mas acontece. A segunda, você ir para a igreja sozinho e o seu esposo ou esposa ficar em casa e não acompanhar você. Eu tenho pessoas aqui na igreja hoje que muitas vêm sozinho para a igreja. Terceira, essa é a mais perigosa. Você vai esfriar. Por que esfriar? Porque você vai chamar, a pessoa não quer ir. Vai chamar, a pessoa não quer ir. Chega uma hora e fala assim, quer saber, nem eu vou mais. Então, gente, cuidado. Quando começar um relacionamento, coloque Deus à frente. Fale de Deus, fale da sua fé, convide para a igreja. E se a pessoa já mostrar que ela não tem interesse em Deus, chuta que é laço, meu amigo. Enquanto há tempo, foge.